Mas é pecado você ficar com outras pessoas, você ficar namorando um monte? Oi, gente! Oi. Eu trouxe a Gabi aqui pra gente fazer uma banoffee pra vocês. Enquanto a gente faz a banoffee, a gente vai falar sobre... Qual é o tema? Vamos falar sobre solteirice e carência. Dia dos Namorados tá por aí, né? E a Gabi, ela tem muita autoridade nesse assunto, porque eu não tenho. E ela vai falar um pouquinho com vocês, contar o testemunho dela e eu vou dando uns acrescentados. Como é que a gente começa aqui fazendo a banoffee? Olha, a banoffee a gente começa com a base. Então, a gente vai triturar o biscoito. 200 gramas de biscoito, maisena. Aí, depois de triturado, acrescentamos canela a gosto e vamos misturar com manteiga a temperatura ambiente até virar uma farofinha mais densa. E aí ela vai acrescentar canela pra misturar na massa, eu não sabia dessa. É, na massa. Incrível. Eu gosto de bastante canela. Eu também. A gente vai pegar esse pozinho aqui. Pozinho. Vou colocar nesta vasilha aqui. Não precisa ficar uma farinha muito fina, senão a base fica muito junta, assim, difícil de cortar. A gente coloca a manteiga e aqui a gente vai usar as mãos. Conta um pouco sobre como foi sua adolescência, assim, com relação a relacionamento, sua vida amorosa. Não foi. Não houve. Eu sempre fui meio fora da caixinha nesse sentido, né? Na época que todo mundo estava indo atrás de seus grandes amores da adolescência, eu não via nenhum sentido. Então, eu tava mais preocupada em assistir série, ou coisas do tipo assim. E eu nunca entendia muito bem por que as pessoas tinham essa necessidade, sabe? De irem atrás de outra pessoa. E é algo que eu até já falei com algumas pessoas que acho que Deus me blindou nesse sentido de não me deixar tão sensível a essas coisas, porque eu não deixava de sentir atração, por exemplo, né? Eu gostei de menininhos na adolescência, mas nunca foi algo tão forte a ponto de eu querer, por exemplo, assumir um relacionamento, coisas do tipo, porque eu não via propósito. Por mais que eu gostasse da pessoa, eu entendia que não era só por isso que eu deveria estar com ela. E eu acho que foi algo que Deus colocou no meu coração, porque eu sozinha não ia ter de onde tirar isso, né? E também nunca ninguém sentou comigo para falar assim. Claro que os meus pais me instruíam nesse sentido de não dar trela para qualquer pessoa, mas não nessa profundidade, né? Meus pais sempre foram, na verdade, muito abertos. Sempre tive muita liberdade de poder falar para eles das pessoas, mas de mim mesmo não partia. Então foi mais ou menos isso. A minha adolescência nesse sentido foi meio parada. Eu conversava com algumas pessoas, eu cheguei a gostar de outras, mas nunca foi pra frente por causa disso, assim, que no final não via propósito naquilo. O que eu pensava quando eu era mais nova? Mas eu quero ter experiência mesmo, eu quero conhecer, entendeu? Eu quero ficar com os garotos. E, assim, mas sem sentido nenhum, né? Sem propósito. E ela teve essa maturidade muito mais cedo, né? De entender o que eu entendo hoje, assim, que realmente é uma coisa muito vazia. Mas é pecado você ficar com outras pessoas, você ficar namorando um monte. Tudo vai da sua intenção, do seu coração, né? Como que tá o seu coração com relação a isso? Se você tá ficando com um monte de gente só pra preencher uma carência emocional que você tem, que você não tá colocando isso em Deus, tá errado, sabe? Então, eu acho que assim, eu demorei pra reconhecer isso e eu sempre fui muito levada pelas minhas emoções. Né? E na palavra fala que a gente tem que ter esse controle, de depositar tudo isso em Deus e não nas pessoas. E eu acho que é esse o ponto, sabe? Não é sobre, se é pecado ou se não é, mas sobre, assim, como que tá a sua vida com Deus, em quem que você está depositando todas as suas expectativas, nas pessoas, nos meninos ou nas meninas, ou em Deus. Ele falou de ser levado pelas emoções. É algo que pesa muito, ainda mais na adolescência, porque a gente é emotivo, a gente sempre sente coisas. E se a gente não tiver o pé no chão e pensar direito, ser mais racional nesse sentido, nessa área, que é importantíssimo ser, realmente a gente pega um rumo que não agrada o coração de Deus. Por mais que possa não ser um pecado, muitas vezes a gente está fazendo coisas que não estão agradando ao Senhor, né? Nem tudo convém. Eu via que faltava mesmo essa parte de
de analisar, de pensar, nossa, o que Deus está pensando sobre isso, sabe? Como é que Deus me veria nessa situação? Seria algo que iria alegrar o coração do Senhor ou só me satisfazer para eu me sentir bem comigo mesmo? Ou poder mostrar para as pessoas que eu estou, né, realizada nesse sentido ou não? Na adolescência isso parece que tem muito mais foco, né? A aprovação tanto da gente mesmo quanto dos outros. É uma luta diária, sabe? É uma luta constante que a gente tem de se manter firme, não só, né? Não pense que, tipo, só os solteiros sofrem e, meu Deus, mas também dos que namoram, né? Que não são casados ainda, de se manterem em santidade, dos casados, de se manterem sempre com a chama, né? O amor aceso no casamento. Então, cada fase tem a sua luta, né? A gente não pode pensar que assim, quando eu casar ou quando eu estiver namorando, não vai. Por isso, né, que a gente fala de colocar isso em Deus, porque se você não colocar, você vai estar sempre frustrado, independente do seu estado civil. Sim. Eu preciso lavar minha mão. E aí voltamos para os próximos passos. Voltamos, dessa vez com a forma. A gente agora vai passar essa massa aqui para a forma e vai deixar no forno a 200 graus por uns 8 a 12 minutos, até ela ficar sequinha. Não apertar muito, só o suficiente para que ela fique mais firmezinha, porque, novamente, se apertar muito, ela fica muito firme e aí é ruim de servir. E aí, na hora de espalhar, é bom colocar ela um pouquinho subindo assim para os cantos também, que isso também ajuda na hora de cortar. Até de manter o recheio dentro da massa. Isso. E enquanto isso, como que aconteceu do seu primeiro e único namorado, né? Amém. Então, eu não sei dizer muito assim um processo, sabe? Eu acho que o que aconteceu. O ensino médio é aquela bomba de sentimentos e acontecimentos e hormônios. Então, acabou o ensino médio, eu me mudei e aí eu fui procurar outra igreja. Isso demorou mais ou menos até eu me mudar, né, e entrar em outra igreja, 1 ano e pouquinho. E aí eu entrei em outra igreja e conheci meu atual noivo, mas eu tava com a cabeça de não quero me envolver com ninguém, não tava nem aí, não era nem só pra ele, pra ninguém mesmo, eu não queria. Porque eu sabia que eu não queria me relacionar naquele momento, não era minha prioridade, eu sempre quis namorar pra me casar. Então, não me via casando tão cedo. Será que eu iria casar daqui 2 anos se eu começasse a namorar? Não, então não vou começar a namorar. Também não apareceu ninguém que me fizesse querer mudar de planos, né? Nesse nível. Então, eu entrei na igreja, comecei a me envolver com mais pessoas, assim, de amizades, né? Conhecer mais pessoas, a servir mais a igreja. E Deus foi ministrando muito no meu coração também sobre como eu precisava prestar atenção nisso também, né? Porque como eu estava muito focada em outras coisas, eu acabava me fechando também. E aí foi um processo para Deus me convencer, querer me abrir também para isso emocionalmente, né? Porque na minha razão eu queria, mas eu não sentia desejo. Então Deus foi trabalhando isso no meu coração, foi colocando no meu coração o desejo de ter uma família, constituir uma família. E aí, isso em 2017, quando eu mudei de igreja, em 2019... eu via que meu noivo ele tinha características que eu queria na pessoa com quem eu fosse me casar, mas a gente não tinha muita afinidade, a gente não tinha muita intimidade. Uma pausa. Vou pôr no forno. E aí pode Vou continuar falando, tá bom. A gente não tinha muita intimidade, e aí ele me chamou pra sair, a gente saiu algumas vezes, mas eram uns rolês bem engessados, assim, a gente não tinha muita liberdade um com o outro, então não rolava muita coisa, assim, naturalmente. Aí a gente decidiu não sair mais. Depois de 2 anos, a gente continuou mantendo contato. Ele deu um surto uma época, porque ele me ligou. 1 ano depois, eu acho, ele me ligou falando que queria sair comigo, que não podia mais perder tempo e sei lá o quê. Eu fiquei com muita raiva no dia. Falei, você acha que eu sou o quê? Que eu estou disponível assim a qualquer momento, a qualquer hora. Falei pra ele educadamente que eu não queria depois. Aí passou o surto, né? E aí, depois de 2 anos que a gente saiu, a gente se reaproximou porque teve um congresso da nossa igreja. A gente ficou hospedado na casa de uma amiga nossa, né? Gerou muito mais liberdade entre a gente se sentiu muito mais à vontade um com o outro. E a gente voltou a conversar, ao ponto da gente começar a gostar um do outro mesmo, assim. E aí a gente decidiu sair, voltar a sair, né? Que a gente não estava saindo, só para ter certeza que era aquilo que a gente queria.
E como nós dois tínhamos muito essa cabeça de vamos namorar para casar, a gente não procurava pessoas que simplesmente eram agradáveis aos nossos olhos, sabe? Mas que estavam alinhados com o que a gente queria em visão de vida, de futuro. E também que tinha afinidade, gostos em comum, a gente é muito parecido nesse sentido. E de tratamento também. Eu sempre tive muito certo na minha cabeça como eu gostaria de ser tratada e de tratar a pessoa com quem eu me relacionasse, né? Então, em tudo isso a gente se alinhou durante esse tempo. E quando a gente começou a se gostar, foi só questão de tempo pra gente sair, pra confirmar mesmo que era isso e começar a namorar. E aí hoje estamos aqui. Depois de 1 ano e 7 meses de namoro, a gente ficou noiva. E vamos casar com 2 anos e 4 meses, eu acho, de relacionamento. E uma coisa que você falou, enquanto a gente vai fazendo o recheio, né? O recheio, na verdade, é só o doce de leite. Isso. Mas o nosso doce de leite, ele é meio liguento, assim, ele não é cremoso. Ele não espalha muito bem e tal. E aí a gente vai misturar com creme de leite e talvez um pouco de leite condensado. O interessante do que você falou foi essa questão de você olhar na pessoa, duas coisas, né? A primeira coisa, na verdade, foi essa questão de vocês terem essa maturidade de só procurar uma pessoa quando você realmente está pronto para isso, né? Eu vejo muitas pessoas muito novas que querem, né, que procuram justamente por conta dessa carência, procuram um relacionamento sempre, né? Não estão no tempo disso, né? Você não tá nem pensando em casar, não tá nem pensando em constituir família, e você fica procurando uma pessoa só para suprir uma necessidade sua, né? Segunda coisa também é você realmente procurar a pessoa compatível, né? Ah, não é só porque a pessoa é da igreja, não é só porque a pessoa sei lá, sabe, toca no louvor. Você tem que procurar uma pessoa que seja compatível com você, compatível com seus sonhos, com a sua caminhada de vida, né? A gente não pode, porque é crente, então tá tudo certo, porque é uma pessoa que me trata bem, então tá tudo certo, mas a gente tem que analisar uma série de fatores, né? Que às vezes a gente no calor ali da paixão, da emoção, a gente não pensa nisso e depois colhe as consequências do que a gente plantou por um ato de impulso de carência, né? Acho que às vezes a gente também fica deslumbrado, né? Porque, assim, Sim. aparecem pessoas na vida que se apaixonam por nós. Eu acho que tanto homem quanto mulher sempre vai aparecer alguém que vai ser perdidamente apaixonado por você. A gente gosta de ser bajulado. Então o nosso ego, ele se infla muito fácil. Então, pra gente se entregar pra essas coisas, é daqui pra ali. Sim. Né? É importante ter a cabeça centrada em Deus mesmo, pra conseguir se manter firme ali na sua escolha, na sua prioridade. Eu acredito que sempre orar por isso, né? Tipo assim, Deus, é que nem Paulo fala, né? O mal que eu não quero, esse eu faço. Então a gente orar, Deus, eu não quero ser uma pessoa carente. Eu não quero ser uma pessoa que usa os outros para poder suprir as minhas necessidades, né? Eu quero realmente entender e agir de forma que agrada o Espírito Santo, de forma que te agrada e de forma que seja o mais saudável possível, né? Você falou isso de usar, eu pensei nisso também quando você falava. Quase sempre, quando relacionamentos começam por conta disso, né, para suprir uma necessidade, pode ser de uma pessoa só, das duas, quase sempre não vai ser um relacionamento bom. Você vai sofrer nesse relacionamento desnecessariamente, porque você não tá preparado, né, antes de tudo. E segundo, porque você já entra esperando só receber. E isso vai de contra o que é o amor. O amor é sacrifício. O maior exemplo de amor que a gente teve foi de quem deu a vida por nós. Então, por que a gente está buscando algo que é só para que a gente receba? Não encaixa, sabe? Com o verdadeiro amor. Você que tá aí solteiro, né? Que tá aí, ai meu Deus, dia dos namorados. Eu sei que tem muita gente que realmente, né? Chega o dia, assim, você fica vendo um monte de foto de gente, de casal e tudo mais, e seu coração fica aflito. E é válido esse sentimento, sabe? Eu também tenho essa dificuldade, não na data, mas assim, na vida, né? Tipo, é difícil a gente estar ali, né? A gente quer alguém pra caminhar com a gente, mas assim, sempre analisar, né? Pede pra que Deus sonde o meu coração e analisar o real motivo, né? A raiz desse seu desejo, a raiz desse seu sentimento que você está tendo de carência, de querer estar com alguém, e pedir para que Deus ele venha moldar isso para que seja feito da melhor forma possível, que você esteja preparado, né? Preparado para quando chegar a pessoa, você não estragar tudo por conta de falta de maturidade ou não saber como agir. Bom, misturamos aqui o doce de leite. Então, a gente vai esperar a base ficar pronta. A gente tem que esperar esfriar também. Depois, a gente vai montar a banoffee.
A gente tem as bananas aqui, a gente vai cortar ela no meio, partir todas e montar bonitinho. Voltamos com a massa aqui já sequinha e fria, com as bananas cortadas e com chantilly para bater, que ele tava no congelador. Pingou aqui. 200 ml de chantilly, para botar só em cima. Então vamos à montagem. A gente começa pelo doce de leite. Vou filmar daqui pra vocês verem. Já deu uma endurecida de novo. Você pode começar pelo doce de leite ou pela banana. Eu prefiro começar pelo doce de leite, porque dá uma basezinha melhor. Ah, é? Não sabia que dava pra começar pela banana. Só que fica mais solto, né? Porque aí o doce de leite só preenche e fica mais na parte de cima. Aí eu prefiro pôr o doce de leite embaixo. Quanto isso eu vou pôr aqui pra ir batendo o milkshake. E você, Lívia, o que você acha que precisou mudar depois das suas experiências? O que eu acho que eu precisei mudar? Olha, depois das minhas péssimas experiências baseadas em carência, o que eu precisei mudar? Primeiro de tudo, eu diria que é ouvir a voz de Deus. Esse ápice da paixonite, sabe? Assim, que a gente fica meio... Meio burro, né? É, meio burro. Porque assim, eu sempre falo, né, que sempre eu escutava aquela vozinha assim no fundo, sabe, falando tipo assim, isso daí não é pra você não, querida. E eu ia mesmo assim. Então eu acho que o primeiro é você ser obediente, mesmo quando te dói, sabe? Você ser obediente mesmo quando te tira alguma coisa, né? Então não é ser obediente só quando, quando tá tudo bem, tudo bem, isso aí não vai fazer tanta diferença na minha vida, mas também quando é uma coisa que você realmente vai te demandar um esforço ali, tirar aquilo da tua vida. Então eu acho que é primeiro você ser obediente a Deus, porque Ele sempre avisa pra gente, né? E a segunda coisa é você esperar mesmo, você, que nem eu falei, você colocar tudo isso diante do Senhor e entender que existe o tempo para todas as coisas, né? Que a gente não precisa se desesperar, nem ficar, sei lá, procurando qualquer coisa. E a terceira coisa é você não se acomodar. Eu, no caso, né? Não me acomodar, porque geralmente a gente tende a aceitar muito pouco, muito menos do que Deus tem pra gente, né? A palavra de Deus fala que Ele faz nas nossas vidas além do que pedimos ou imaginamos ou pensamos. Então, muitas vezes a gente aceita o bom ou até o regular e Deus tem o excelente para nossas vidas. Então, acho que são essas três coisinhas aí. Sim. Tem que colocar em prática, é difícil, mas... Glória a Deus, é difícil, mas tem conseguido. Tem conseguido. Tô solteira por isso. Agora vamos colocar as bananas. Não é uma torta que fica muito alta, a não ser que você corte as bananas de uma forma que dê mais volume, mas essa não é muito a ideia. Fica baixinha mesmo. Fica baixinha. Vou bater o chantilly, vai fazer barulho, então a gente não vai falar mais nada. Banana com... Também vou imitar a Lívia. Muito bom. Agora é só colocar o chantilly por cima e uma canelinha. Chantilly é a mesma coisa, a gente vai colocando e espalhando. Aí no final a gente pega uma colher só pra fazer umas voltinhas bonitinhas. Uns frufruzinhos. Uns frufru. Joga a canela por cima. Aí pega a colher e fica fazendo assim, só pra fazer umas pontinhas. E depois disso, só a geladeira? Aí deixa na geladeira por umas 6 horas, pelo menos. E tá pronto. E tá pronta a banoffee. Então é isso, banoffee pronta. Conselhos dados. Escuta quem quiser. Deus te abençoe, que você lembre nesse Dia dos Namorados, em toda a sua vida. Que Deus ele deve ser o centro da sua vida em tudo que você faz, porque Ele tem coisas grandes para nossas vidas, né? Assim como a Gabi, ela esperou, né? E hoje ela vai casar esse ano, né? Tá aí maravilhosa. E também Deus, ele sempre cuida, né? De todos os nossos sonhos, nossos planos, cada passo que nós damos na nossa vida. Então, não fique ansioso, não se deixe vencer pela carência, mas coloque os seus desejos em Deus, porque Ele tem o melhor para sua vida. Amém. É isso. Até o próximo vídeo. Se inscreve, deixa o like. Beijo.